cientes das nossas fraquezas e debilidades. Estamos cientes, meu Deus, e estamos aqui por misericórdia do Senhor, Pai. Nós agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem dispensado em nosso favor, Pai. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, como outras vezes o Senhor falou neste púlpito, que o Senhor possa falar mais uma vez, Pai. Passando por cima da fraqueza do homem, meu Deus, e que os corações estejam abertos para receber a água viva, o pão que desce do céu, que é a tua palavra. Deus, que durante esta pregação, que muitos, ó Pai, possam sentir a presença do Senhor aqui. Meu Deus, que possamos sair melhor do que nós chegamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, amém. Então, senta um pouquinho. Queria transmitir, eu diria que esse culto nós vamos ter duas partes desse culto hoje, né? Dois temas, né? Como vocês preferirem. Eu queria, nessa primeira parte, falar sobre a paixão do homem pelas coisas do mundo e a paixão do homem pelas coisas de Deus, né? E, pastor, existe isso? Existe. Você quer ver? Elias era um homem sujeito ao quê? As mesmas paixões, né? Elias era um homem sujeito, isso aí está em Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então nós, homens, né, seres humanos, nós somos sujeitos a paixões. E aqui em Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então está aí, né? Dois tipos de paixões. E quantos de vocês já acompanharam aquela encenação da Paixão de Cristo, né? A Igreja Católica faz muito isso. Quantos já? Por favor, levante a mão assim. Ou a maioria. Então aquele tipo de encenação, por um breve minuto, eles chamam a Paixão de Cristo o momento de julgamento e o momento da crucificação, né? Então eles mostram aquilo como um tipo da paixão de Cristo. Mas eu penso que a paixão de Cristo, ela começou antes da fundação do mundo, até porque o Cordeiro, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas também existe a paixão pelas coisas do mundo, né? Então nós devemos estar atento a isso, né? Porque se nós temos a paixão de Cristo, se nós não temos perdido a paixão por Cristo, certo? Se nós temos a paixão de Cristo, ou se nós temos perdido a paixão de Cristo, ou se nós temos perdido a paixão do mundo, ou temos a paixão do mundo ainda em nós, né? Então é um pensamento aí para a gente. Você quer saber de uma coisa? O que é uma paixão para começar? É um sentimento tão forte que ele passa ao nível da razão. E quando se fala de paixão pelas coisas do mundo, se você imaginar que o mundo está caindo em pecado, o mundo está arrasado, acabado, quem tem paixão pelas coisas do mundo está fora de razão, está para cima da razão. E ter paixão por Cristo, pelas coisas de Cristo, aos olhos do mundo é uma paixão fora também da razão. Amém? Vocês entenderam o pensamento aí? Amém. Então, veja, a morte de Cristo, através da crucificação, veja, e às vezes as pessoas olham assim: aquilo é a paixão de Cristo. E eu já fui até em encenação quando eu era criança,
E as pessoas choravam, diante daquela encenação da crucificação. Lá no Rio Grande do Sul, ou então Santa Catarina, se eu não falo a memória, 1 ou 2 anos atrás, um mototaxista, ele foi tão abalado, irmão, por aquele sentimento daquela encenação. Ele estava lá assistindo uma encenação dessa crucificação de Jesus Cristo, e aquilo abalou ele tanto que ele pegou um capacete e foi bater com aquele capacete em um soldado daqueles que faziam a encenação. Alguém chegou a ver esse vídeo? Ele foi abalado, né? Ele foi abalado, aquilo entrou tanto dentro dele. E o profeta diz assim: às vezes nós olhamos, oh meu Deus, coitadinho de Jesus, foi crucificado. É claro que para nós dimensionar o pecado do profeta, é bom que a gente coloque as duas mãos sobre o cordeiro, para nós dimensionar o pecado. Agora o profeta diz assim: não é um negócio de Deus você olhar para a cruz e olhar para Jesus e começar a sentir pena, não. Não é sentir pena, mas é aceitar o sacrifício. Sentir pena não resolve nada. As pessoas sentem pena. Você não vê o rapaz, ele pegou o capacete e ia bater, porque ele sentiu pena. Mas a coisa é aceitar aquilo. O profeta disse: esse não é um negócio de Deus, mas é quando você aceita aquilo, isso entra em você. Essa é a coisa. Então, você observa ali, se abril, sexta-feira da Paixão, depois da Quaresma, tem essa celebração deles aí, né? Amém? Amém. Então, veja, sobre a paixão pelas coisas do mundo. O profeta, irmão Brana, ele chega a dizer que aquele rapaz que era possuído de demônios, ele gostava dos espíritos que usava ele. Então, o que tem a ver isso comigo, pastor? Às vezes, queridos irmãos, nós não somos libertados de alguns espíritos, de algumas manias, de algumas tradições, porque simplesmente nós gostamos disso. E aí então a gente não faz esforço nenhum, porque gosta daquele espírito. Certo? Eu digo assim, vou bater aqui na tecla de novo, somente aos nossos jovens. Gosta muito daquele jogo, né? Por isso que não se esforça praticamente nada, não tem arrependimento. Uma das coisas que mostra que a pessoa ela se arrependeu, ela vem até os pés do Senhor, ela chora de alguma forma, fica triste, porque ela sabe que ela fez alguma coisa errada. Mas quando ela gosta daquilo, começa aquilo a ficar normal, não tem nem arrependimento. Então aquilo se torna uma paixão, uma coisa tão boa, né? Fora do normal, mas é uma paixão. Então, veja, a paixão de Cristo, veja, qual delas você deixou possuir o seu coração? Um sentimento pelo mundo ou um sentimento pelas coisas de Deus? Veja, porque o mundo se encontra em tal posição de queda, e ainda tem pessoas nutrindo este amor, veja, por causa de uma paixão depravada, lá no princípio, viu? Uma paixão depravada. Eu vou explicar isso aqui. A mensagem à era de Éfeso 126, lembrando assim, eu não creio em tudo que leio, mas certamente algo curioso, que o exemplar da revista Life, de 1º de março de 1963, dá uma reportagem, alguns psiquiatras que estavam dizendo exatamente as mesmas coisas que estamos discutindo. Ora, eu sei que todos os psiquiatras não concordam um com o outro, mas eis aí, o temor das serpentes não é uma reação consciente, observe isso, mas inconsciente. Se fosse um temor natural, as pessoas reagiriam encantadas, como quando perante a gaiola dos gorilas ou leão, seus pensamentos inconscientes, conservam-se, na serpente, aquela atração da serpente. O irmão
Mombrana falando que isso é inconsciente, inconscientemente sexual. Que isso tem acontecido através das eras, é visto e visto pelas pessoas, geração em geração, procedendo da mesma maneira. As serpentes têm sido sempre repugnantes e atrativas ao mesmo tempo. O pecado às vezes é repugnante e às vezes também o que? Atrativo. A serpente sempre tem representada o que é bom e o que é mal. Tem sido símbolo através das eras, exatamente de acordo com a descrição do jardim do Éden. Encontramos na serpente a personificação da paixão depravada. Presta atenção nisso aqui. Nós falamos de paixão pelas coisas do mundo. Mombrana cita o exemplo da serpente e diz que isso é inconsciente, e ele diz que aquilo era um tipo da paixão depravada, e isso acompanha o homem até os dias de hoje. Existe uma paixão depravada pelas coisas do mundo, e isso está no inconsciente, por isso é tão difícil ser combatido. E aonde trabalham os psiquiatras? Eles trabalham no inconsciente do homem. E onde está o inconsciente? Está no espírito. Mas pouco consegue fazer, porque quando se trata de uma paixão inconsciente, algo que está no homem e só pode ser detectado por Deus e ser expulso por Deus, a pessoa tem que estar aberta para isso. Trocando por miúdos, são pecados, e eu posso usar até a palavra iniquidade escondida, que as pessoas praticam sem mesmo saber. O profeta diz: aí está uma das paixões mais sujas, totalmente contrária à paixão de Cristo. Existe uma paixão, vamos dizer assim, quase que inconsciente pelo dinheiro. Por isso que Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Essa paixão pelo dinheiro é a raiz. Não só o mal, mas a raiz de muitos males. E isso pode também estar ligado ao inconsciente da pessoa, mas que pratica assim, parece que, vou usar uma palavra assim, talvez não esteja muito ligado, irracionalmente. Pensa que está lutando por aquilo, né? Passando por cima de alguns princípios que é a palavra de Deus. Nós temos um filtro, e essa é a palavra de Deus. Quando você passa por esse filtro aí, passou pelo filtro de Deus, começa a prática do pecado, passando por cima da palavra de Deus. Então, até mesmo esse amor ou paixão humana, fêmea e macho, isso é pervertido. Essa paixão, a paixão de fêmea e o macho, diz o profeta, isso é pervertido. Oh, meu Deus, pastor, tem alguma coisa errada. Acho que o Mombrana errou. Não, o Mombrana não errou. A mensagem em Hebreus, segunda parte, para 41, olha o que ele diz para nós: agora temos de tomar o espírito do amor. Quem é o espírito de amor? Quem foi a grande fonte de amor pura e inadulterável? Daquilo que saiu um amor, veja, daquilo saiu um amor pervertido. Então isso se tornou um amor humano. Então isso se torna amor sexual. Então isso se tornou um outro amor, e amores, e isso simplesmente permanece pervertido até que se torne uma imundície. Porém, todas aquelas coisas tiveram um princípio, lá em Gênesis, e algum dia isso voltará
diretamente ao original, ao eterno, onde a cobiça, o amor humano, o amor de paixão, todos esses amores têm que cessar. Irmão, eu espero estar sendo um pouco, eu espero estar sendo compreendido por vocês. Eu estou dando alguns toques, eu estou mostrando algumas coisas para vocês, voltando àquela questão do pecado escondido, aquele que nós não conseguimos nos libertar e fazemos e parece que a coisa vai passando o tempo e a coisa está ali, grudada ali, e isso está no inconsciente, a coisa escondida, somente Deus pode detectar, te libertar disso daí. Por isso que às vezes nas orações, Senhor, o que Davi diz? Sonda os meus rins, sonda todo o meu ser, que eu quero, exponha para fora tudo aquilo que não presta. Amém? Amém? Existe paixão pelas coisas do mundo, claro. O amor pervertido como existia em Herodes, por exemplo, como existia em Saul. O amor dele era um amor pervertido pela Jezabel, a ponto que ele deixou o caminho do Senhor. O profeta era um amor pervertido, gente. Você já pensou? Uma mulher diz assim: meu marido não quer saber que eu vou para a igreja da mensagem, ele não é muito crente, também não vou. E aí então a mulher pode falar a mesma coisa, o filho pode falar a mesma coisa, porque ele tem um amor pervertido, e esse amor pervertido está atrapalhando ele ter uma intimidade com Deus mais constante. Veja, apaixonados por matéria, veja, apaixonado por coisas, carro e assim por diante, todas essas demais coisas, você já está mais inconsciente, né? Quantos assim chamados cristãos estão assim, divididos, dando um pouquinho para Deus, e outra coisa é para o mundo. O pecado é sério, e você deve se livrar disso, e vai precisar muito mais que um sermão, mas um reconhecimento de que esse pecado exista. Por isso que Davi entrou na presença de Deus quando seus lábios eram impuros, e ele teve que falar o nome do pecado, gente. Às vezes nós falamos com Deus: oh, Senhor, me dá isso, Pai, me dá aquilo outro, Senhor, me abençoa naquilo, me abençoa naquilo outro, mas não pedimos libertação. Aí às vezes eu falo: Senhor, me dá libertação, mas que tipo de libertação? Onde é que é o seu ponto fraco? Você tem que falar com Deus, assim como Isaías falou. O que Isaías falou? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele falou: Senhor, aqui está o pecado, Senhor, é aqui, por favor, meu Pai, trabalhe em cima disso. Amém. Trabalha, Senhor. Você não vai se livrar dessa paixão se não passar por alguns estágios, né? Eu sinceramente, eu fico pensando que tem algumas pessoas que ajudam o pecador a continuar no pecado. Não, mas Deus aqui é o meu coração, não, mas isso aqui não tem problema. Imagina, gente, pelo amor de Deus, o Espírito Santo acusa a gente daquilo que está errado. Nós temos que ser sensíveis e não devemos consultar incrédulos a certas coisas que fazemos, não. Nós não devemos consultar incrédulos, não. E principalmente os iníquos. Sabe aquele irmão afastado da mensagem? Ele é um iníquo, não é verdade? Ou ele é um pecador? Ele é iníquo, afastado da mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vem aqui e fala: seu pastor, peraí, eu sou iníquo. Se eu estou dentro da mensagem, eu ouvi algumas coisas e pastor, eu não consigo me libertar, porque penso que não, eu fiz errado. Isso aí é um ponto fraco seu. Vai pedindo a Deus, vai se esforçando, que Ele vai te dar libertação. Amém. Agora, iníquo é aquele que já está no mundo, já caiu fora do mundo, desistiu do caminho. Você que é crente, tem um ponto fraco, você conversar com o iníquo, você vai ver o que ele vai te... O pior tipo de gente é o iníquo. É verdade. Jesus se assentava na roda dos pecadores, mas dos iníquos, não. É Salmo 1, né? É Salmo 1? Veja. Então Israel, quando eles saíram do Egito, mas
Não foi bom ter saído do Egito? Ele era escravo, não era? Não foi bom sair do Egito? Foi, não foi? A partir daquele momento que eles saíram sob o sinal do Cordeiro, era um povo livre, gente. Eles eram um povo livre. Mas eu pergunto, o Egito era deles? Esse é o ponto, né? Deixa eu falar uma coisa, eu vou pular lá na frente. Eu vou até dar um pouquinho da pregação da segunda parte. Vou pular lá na frente. O que Deus prometeu para eles? Foi uma terra prometida. Deus prometeu uma terra para eles. Para eles era natural, para nós é o que? Espiritual. Qual é a nossa terra? A nossa terra é a palavra. Como falou o Espírito Santo também, pode colocar, não tem problema, está certinho. Veja. Então essa terra prometida para nós também era a palavra. Quando eles chegaram nessa terra, eles tinham revelação? Não tinham? Porque saíram do mundo, caminharam no deserto, período de santificação, que não como disse ali, entrado pelo batismo do Espírito Santo, que é um tipo para nós crentes entrar na terra prometida. E o Espírito Santo nos conduz a toda a palavra, não é verdade? Então eles tinham toda a revelação do quadro de saída do mundo e entrada na terra prometida. Tinha ou não tinha revelação? Mas só que tem um problema, muitos deles tinham a revelação, porém não eram libertos. Posso conhecer todo o plano, todo o sétimo selo, não ser liberto. É aí que é onde, por exemplo, assim, pregar santificação na igreja, a estatura do homem perfeito, está em perfeita harmonia com a palavra. Em perfeita harmonia. O pastor conhece todo o plano do sétimo selo. Pregou aí, eu dou glória a Deus, porque eu creio no mistério do Filho do Homem, creio no mistério da vinda e tudo mais, só que você pode não ser liberto, né? É forte isso, né? A gente tem que ver isso, porque às vezes não, eu já cheguei na terra prometida, mas chegou na terra prometida, tem algumas coisinhas ali que precisavam ser feitas ainda. E a nossa terra prometida, nós estamos nesse bendito batismo do Espírito Santo. Ele nos conduziu a toda a palavra, mas tem alguns que estão ali que não são libertos ainda, alguns sim, outros não. Isso aí, então a gente tem que ver. Eu acho que cada um tem que fazer um autoexame, né? Vamos lá. Eles estavam presos, por isso não terminaram a jornada com sucesso. Ali no Egito, muitos não terminaram a jornada com sucesso, porque estavam presos ainda nas coisas do mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificam a carne, as suas paixões e concupiscências. Olha aí. As paixões da carne é fruto para a morte. A gente fala sobre lesbianismo, homossexualismo, isso aí está lá para as coisas do mundo, para as pessoas, essas coisas infames, essas paixões infames, está lá no mundo lá. Eu creio que nós devemos fazer um exemplo para nós, que a coisa é mais peneirada para nós, sabe? É aquela peneira fina. Todo homem é sujeito a paixões, certo? Mas está na hora de conversão, nós estamos na terra prometida. Pare de sofrer por não ter aquilo, isso, aquilo outro. Muita gente está sofrendo ainda. Oh meu Deus, passa em frente a uma casona bonita, quer morar numa casinha pequena, fica sofrendo com aquilo. Passa, veja um carrão bonito, meu Deus, olha só eu dentro desse carro, fica sofrendo, chega a sonhar, né? Eu estou falando que ninguém pode lutar para ter um confortozinho melhor, gente, mas tem gente que sofre com isso e reclama, né? Os que são pobres começam a reclamar. Esse rico vai para o inferno, esse rico vai para o inferno. Quem falou que vai? Será que todo rico vai para o inferno? Abraão tinha quantos funcionários? Quem sabe dizer quantos funcionários tinha Abraão? 300, exato. Tinha 300 funcionários. Rebanho para rebanho. Foi para o céu ou não foi? Isaac, todos os demais, o filho, Davi, assim vai. Então, olhar assim, aí bate aquele pontinho de inveja, olha lá um carrão lá, ó, aquele sujeito lá, que era ruim, roubou, subiu na vida porque vendeu droga, porque gente, por favor, não faça essas coisas. Às vezes é essa paixão, aí, querendo ter e não pode, aí vamos criticar. É verdade. Aí vamos falar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então
Então pare de sentir amor interno por suas razões. Agora eu vou bater aqui, porque já não se trata nem de olhar coisas materiais não. Pare de sentir paixões pelos seus sentimentos internos. Sabe o que é isso daí? Vamos traduzir isso aí um pouquinho? Sentir paixões pelos sentimentos internos. As pessoas são cheias de razões internas. Você quer ver? Você sabia que no cemitério tem muita gente que morreu, foi assassinada porque tinha razão? Sabia? Ela estava lá na casa dela e o vizinho ergueu o som até o final lá. É ruim, não é ruim? Aí vai lá na frente da casa do vizinho discutir. Por quê? Tem razão, o barulho do som, o vizinho está incomodando. E o vizinho vai lá e acaba tirando a vida, que está lá, o cemitério por cada razão. Então tem coisa nossa aqui, nós desse mundo aqui, nós não viemos para ter paz não, gente. É verdade. Pode ter certeza que o diabo vai trabalhar com o vizinho, trazer até dentro da sua casa para tirar a sua paz. E essas razões, esses sentimentos, essas coisas nossas internas aqui dentro, aqui, ó, a gente não pode se apaixonar por ela não. Não é meu direito de esposo, você tem que fazer, mulher. Não é meu direito de mulher, marido, você tem que fazer. Né? Exige exigência, né? Agora, sinta sempre ânimo pelas coisas de Deus, não ânimos pelas fofocas, pelas iras, pelas contendas. Parece que tem gente animada, meu Deus, uma paixão muito grande para contar coisa. Sai da casa dele, vai lá do outro lado da cidade, eu tenho uma coisinha para te contar, mas conta a ninguém não, só nós dois, não vai dar problema. É uma paixão por essas coisas, né? Iras, contendas, tem gente que se não brigar pelo menos uma vez por semana, não está bem. É o espírito, nem fora de excursão, né? Tem que brigar. É o espírito. Veja, pare de querer dominar tudo. Oh meu Deus, o que é isso, pastor? O que você está falando? Pare de querer dominar tudo. Nós temos essa mania de achar que tudo tem que estar no nosso controle. Eu falei isso para os irmãos esses dias. E quando eu fui parar lá na mesa de cirurgia, aí eu vi que a gente não tem controle de tudo e nunca vai ter. As coisas nunca vai correr do jeito que a gente imagina que tem que ser. Aí se você, não, tem que ser do jeito que eu. Não. Amém? Amém. Tem coisa que você não vai controlar. A gente luta para criar um filho, quando pensa que não, é para estar na casa do Senhor, você não teve controle. A gente luta por um trabalho e às vezes não é reconhecido. Não, mas tinha que ser reconhecido, trabalhei tanto, e não é. Não tenha paixão por as coisas, você não está aqui para isso. Hã? Até para cantar os hinos hoje, eu não consegui dominar, porque eu saí de casa no propósito, quando chego aqui não é o que eu queria, mas não é nada, não. Exato, né? Então tem muito disso, né, irmão? Então, olha só, sinta paixão por Cristo, mas não pela peça teatral, aquela peça da Igreja Católica. Aquilo é nada mais, nada menos que farisaísmo, religiosidade. Não é sentir paixão por aquilo ali. Sentir paixão por Jesus Cristo é querer viver o que Ele viveu. Oh, Amém. Fala uma coisa para você, é bem forte falar para você, se bater na tua cara de um lado, você oferecer o outro lado. É meio forte falar isso aí. Você é meio genioso. Hã? Aquele homem não cuspiu na cara do profeta? Se cuspisse na sua cara, o que você ia fazer? Hã? Se fosse alto, eu dava no pé do estômago, pastor. Eu falaria, se eu tivesse um trem, eu tacava. Então, esse é um tipo de paixão que a gente tem na gente aí, né? Não, eu não me conheço, mas está na hora de se conhecer, porque você é outra parte de Cristo. Tem que se identificar com a palavra. O homem diz assim, se eu um enganador, se eu falso, rapaz, eu vou quebrar cada osso desse corpinho fraco seu. Você é pregador, coisa nenhuma. E foi em direção ao irmão Brando, os polícias iam pegar o homem, e o irmão Brando sentiu o quê? Sentiu misericórdia do homem. Os polícias podiam pegar e já levar embora preso. Ele disse, não
Os pregadores pegou e sumiu tudo a hora que o homem forte veio para bater no profeta. Todo mundo recuou e ficou o homem pequenininho, de 1,60 m e pouco, o profeta, ali na frente, cuspiu na cara dele. E o profeta: Senhor, isso aí não é ele, isso aí é o diabo. Então, o profeta sentiu paixão pelo homem, porque ele sabia que era o diabo. E meio diante de uma ofensa como aquela de cuspir na cara, ele permaneceu ali de pé. Irmão, nós temos que chegar a isso, ou então não temos estatura para não perfeito. Pastor, então eu não vou chegar. Vai sim, você é filho de Deus, rapaz. Você vai chegar sim. Vai chegar, vai. Amém. Não é que nem o irmão falou, nem que for faltando um braço, faltando os dentes da boca, sem um olho, você vai chegar lá, mas vai. Amém? Chega um ponto que nós temos que estar que nem Paulo. Não é eu mais que vivo, é Ele que vive em mim, é Ele que me controla. Eu não tenho mais poder para controlar eu, é Ele que me controla. Você concorda comigo que a vida inteirinha de Jesus foi uma inteira paixão pelos seus escolhidos? Foi ou não foi? Amém. Foi só aquele momento da crucificação? Eu não acho. Eu acho que a vida inteira de Cristo foi uma inteira paixão pelos seus escolhidos. Tudo que Ele pregou, tudo que Ele fez, foi pensando em nós hoje, gente. Amém. Todos os exemplos na Bíblia, perdão, veja, fazendo alguma coisa para alguém, multiplicando pães, tudo foi um exemplo a nós, irmão Mateus. Amém? Sua vida foi uma paixão pelos seus, ó grande pastor de ovelhas, ó como ele exalava amor, ó como ele suspirava amor. Por isso que ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales. Amém. Alguém já sentiu o cheiro de lírio? Não? Flor, rosa de Saron, lírio dos vales, é perfumada, a coisa é boa demais. Ele exalava amor, graça, misericórdia. Veja, é isso que nós temos que exalar. Exalar amor, exalar a Cristo. Vamos ter sensibilidade. Veja, vamos ser mais atentos a isso. Eu fico pensando como ele sentia amor e graça. Você lembra aquela mulher do fruto de sangue? Alguém me tocou diferente. Ele era o quê? Ele tinha sensibilidade, porque todo mundo tinha tocado nele, verdade? Amém. Mas por que ele sentiu que a mulher do fruto de sangue tocou nele, em meio à multidão que empurrava? Por causa da sensibilidade. Era uma paixão tão grande pelo homem que ele tinha sensibilidade, ele tinha ouvidos sensíveis, enquanto a turma gritava, aí um Bartimeu, um homem cego, ele ouviu um Bartimeu em meio a tantos gritos, por causa da sua sensibilidade. Amém. E nós devemos estar atentos a isso. Quando alguém precisar de nós temos uma sensibilidade. Amém. Tem pessoas sofrendo, tem irmãos sofrendo na igreja, e às vezes nós somos muito rápidos, sendo rápido demais, às vezes nós deixamos alguém que precisa falar alguma coisa, e às vezes se doar, não é simplesmente eu te dou um dinheiro, te dou uma roupa, não, se doar às vezes é ouvir também. Amém? Então o amor, essa paixão muito grande por um Pedro, por um João, por um Pedro turbulento, nervoso, e ele tinha uma vida com sabor, ele era apaixonado por nossas almas. Veja, ele se entregou intensamente. Oh meu Deus, pensa, irmão, deixa isso cair no teu coração. Jesus se entregou intensamente por cada um de nós. Amém. Intensamente, de corpo, alma e espírito, ele se entregou por nós. Veja a sua obra, veja antes da fundação do mundo, como ele tinha que descer, como ele faria isso, como ele envia um profeta, como ele revela os seus segredos. Simplesmente por amor.
paixão, eu digo assim, a paixão, aquele sentimento fora de razão. O amor já é um amor, uma coisa mais de pensar, de uma coisa mais, vamos dizer, parece adequada. Mas eu falo assim, que no caso de Jesus Cristo, por nós, misturou paixão com amor. Ele amou nós tão intensamente que passou da razão a ponto de morrer por cada um de nós no Calvário. Amém. Nesse tempo, queridos irmãos, eu penso assim, que nós temos que tomar essa paixão de Jesus sobre as nossas vidas. Não se deixar levar pelas paixões do mundo, ainda que inconsciente, que nós somos ensinados a trabalhar no inconsciente. Se os psiquiatras, né, sabem trabalhar isso, né, quanto mais a igreja de Deus vive, gente, quanto mais nós deveríamos trabalhar esse inconsciente. Eu fico pensando, presta atenção numa coisa, o que é que você mais gosta? Te dá prazer, mas você sabe que é pecado. Você vai ter que trabalhar no seu inconsciente isso aí. Chamar Deus em cena e falar o nome do pecado para o Senhor. Esse é o meu mal. Só assim, essa paixão pela coisa do mundo, ou por as coisas do mundo, vai terminar. Só assim, você vai ter uma vida mais intensa com Ele, já que Ele quer ter com você. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Queria transmitir apenas isso, meus irmãos. Embora agora nós queremos que os irmãos fiquem de pé, duas partes que eu quero falar. Nós vamos começar aqui um pequeno estudo, e peço até a oração de vocês nesse sentido, para que Deus me dê graça e sabedoria para transmitir. Eu quero falar sobre o projeto de restauração de Deus em cima de 3 livros. E são 3 profetas, que eu poderia chamar de profetas menores da Bíblia. É o livro de Malaquias, que é o último livro, né, do Velho Testamento. Também o livro de Zacarias e o derradeiro, deixa eu ver aqui, pode tomar sua Bíblia aí, o livro de Ageu. Vou esperar que todos achem aí o livro de Ageu. Então esses 3 profetas aí, Ageu, Zacarias e Malaquias, estão embutidos nesse plano de restauração aí. Sempre lembrando vocês que tudo que era no natural para Israel, para nós era espiritual. Então nós devemos pensar nisso, porque muitas das profecias aqui, que esses homens, esses 3 profetas aqui, mencionaram, tem se cumprido justamente no dia que nós estamos vivendo, espiritualmente falando. E até algumas coisas naturais também. Quero deixar assim bem claro para vocês. Então nós vamos falar de livro de restauração. Podemos pensar sobre esses 3, não podemos pensar sobre Neemias também, não podemos? É um livro de restauração. Mas eu queria trabalhar com a igreja nesses 3 livros de Ageu. Eu vou dar só uma pinceladinha hoje, mas a partir de amanhã eu quero trazer já um estudo completo aí para vocês, mostrando que esses homens aqui, esses profetas, que viveram 500 anos antes de Cristo, eles falavam sobre esse dia que nós estamos vivendo. Profetas chegam a dizer na mensagem, a segunda vinda de Cristo, que a segunda vinda, ela é mais mencionada na Bíblia do que a primeira. Vocês sabiam disso? Quando é importante isso para nós? Então eu tenho por título aqui nessa noite, a glória da segunda casa. Livro de Ageu. A glória da segunda casa. Livro de Ageu, capítulo é o primeiro, que nós vamos trabalhar nessa noite. Amém? Não vou esticar não. Vamos mais ou menos aí 1 hora menos de culto, mais 20 minutos aí, quem sabe? Que amanhã nós vamos trabalhando mais isso, vamos trabalhando por vários cultos aí. Eu quero mostrar para os irmãos, dentro desses livros, como as profecias que esses homens aqui, divinamente inspirados, escreveram, têm cumprido bem nos dias finais. E eles não só profetizaram no dia que nós estamos vivendo, mas até o milênio também. Amém? 144 mil, todas as demais coisas aí. Ageu, capítulo 1.
6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jodaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha, está falando de edificação, né? Mas aqui nós já estamos falando já de uma glória de uma segunda casa, né? Porque a primeira, depois eu menciono isso. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Quer dizer, vocês estão estucando a casa de vocês, e a casa do Senhor fica deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai ao vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciai, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário em saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para mim, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Quero parar um pouquinho aqui, vamos no capítulo 2. Quantos lembram aqui o nosso estudo sobre as 7 festas? Amém? Graças a Deus. Amém. Então, veja bem, quando se fala de reconstrução ou qualquer coisa dentro da Bíblia aqui, a gente tem que pensar em festa, porque Deus não trabalha em tempo errado. Deus sempre tem um processo de trabalhar. A maneira de Deus, eu sou Deus e no mundo, Malaquias 3:6, Deus sempre tem um processo de trabalhar. E em cima de festa, datas, números, Deus tem as suas formas de trabalhar. Então, olha aqui, ó. No 7º mês, alguém sabe que festa que eles comemoravam? 7º mês? Alguém sabe dizer? Festa dos tabernáculos. A gente tem que ter isso em mente, né? Falamos sobre festa esse dia, não falamos? Eu acho que a igreja tem alguma coisa em mente, né? Ó, no 7º mês ao 21º do mês, quer dizer, o dia 21, já é o final da festa tabernáculo. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zodalaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que tem edificado esta casa na sua primeira glória? Veja, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Quero parar só um pouquinho aqui, ó. Então, a palavra é essa, ó. Então nós temos uma data aqui para a reconstrução do templo. Temos um templo? Temos um templo? Reconstrução, porque houve o primeiro templo. Esse primeiro templo foi construído na época de Salomão, está certo assim? Foi derribado ou não foi? Foi derribado. E eles não foram levados cativos para a Babilônia, mas saiu a ordem para a reconstrução. Só que no primeiro templo eles tinham tudo para a construção do primeiro templo. Mas no segundo eles tinham que lutar, gente. Ainda tinha gente para torcer contra. Então a Bíblia, eu vou ler novamente aqui a partir do versículo 2. Presta atenção comigo. Fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zodalaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem é entre vós que tenho ficado, que viu esta casa na sua primeira glória? Lembra? Voltando lá em Salomão. E como a vedes agora,
Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te. Por quê? Ora, pois, esforça. Porque o povo estava o quê? Desanimado, gente. Zorobabel diz o Senhor: esforça, porque filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez mais daqui um pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Às vezes a pessoa assim, ó, você ouviu aquele: a glória da segunda casa será maior. Denominacional canta isso, mas não sabe do que se trata. A glória da primeira vinda foi grande, mas a glória da segunda é bem maior. A glória da primeira, eles encheram o templo de ouro, era um templo feito pela mão humana. Encheram o templo feito, veja, de ouro, de prata, tudo tinha ali dentro. A glória da primeira casa, o templo feito por Salomão. E ele começou a orar, veja, a glória da Shekinah desceu sobre o templo, e Deus habitava no templo. Amém. Mas ele diz assim: ó, isso não é tremendo, gente? Isso não é bonito? Mas ele diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Então, na sua primeira vinda, ele veio para salvar. Veio. Salvou. Mas a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Amém. E aí é onde a gente pode entender até o processo de Lucas 17:30. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém. Que a primeira, ele, lá no Velho Testamento, segundo o templo de Salomão, ele desce em um templo feito pela mão humana. E de repente, eles estavam para construir o segundo templo, também por mão humana. Para a glória da primeira casa, para nós. Veja, Deus vem em Cristo. Amém. Mas a glória da segunda casa, da segunda vinda, ele não mais habitaria em templo humano, ele não mais habitaria em um só homem, mas ele habitaria em templos humanos. Amém. Aí você vai entender São Lucas 17:30, porque ele não vem mais simplesmente por um homem só, ele não viria mais para habitar em um homem só, ele viria para habitar em vários templos humanos. Amém. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém. Presta atenção aqui. Elias, quantos milagres fez? Alguém sabe dizer? Quantos milagres aconteceram no ministério de Elias? 4. Mas no ministério de Eliseu, a capa cai ou não cai? Amém. Eliseu toma a capa, e ele diz assim: onde está Elias? Ao bater a capa no rio? Não, ele não disse onde está Elias. Ele disse assim: onde está o Deus de Elias? Amém. Isso no ministério de Elias aconteceu 4 milagres, 4 maiores milagres, vamos dizer assim. No ministério de Eliseu aconteceram 8. Amém. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém. Obras maiores farão. Então, quando eu penso sobre isso daqui, veja, até que lindo, irmão, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez mais, daqui um pouco, e farei tremer o céu e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, né? Uma vez mais, Senhor, abalas os céus e a terra, e muitas
estrelas saem de seus lugares. Enfim, foi parecido. Então veja bem, quando eu leio aqui no versículo 6, diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, uma vez mais daqui um pouco, farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. O mundo está caindo aos pedaços ou não está? O irmão Frana pregou em 77 que todo o sistema do mundo estaria aos pedaços ou não profetizou? Amém. Mas, segundo a profecia, isso aqui deveria acompanhar aquilo que Ageu falou, deveria a irmã Brana também acompanhar. Se ele profetiza que o mundo estaria em pedaços nos últimos dias, ele deveria profetizar assim como Ageu profetizou: e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória. Amém. Assim como esse Ageu profetizou que todos os sistemas seriam abalados, mas que viriam desejar de todas as nações, vem o irmão Brana e profetiza que todos os sistemas estariam acabados também, e isso ele disse acontecerá por volta de 77, mas que viria também o desejado. Amém. Veja, e encheria a casa de glória. Amém. Onde é a habitação do Senhor? Em você. Amém. E em eu também. Amém. Por isso que Jesus não virá mais naquele corpo judeu para pôr os pés aqui na terra. O processo de segunda vinda é sim Deus habitando em templos humanos. Amém. A glória da primeira casa, ele desce no dia de Pentecostes e se reparte em línguas de fogo. Amém. Mas a glória da segunda casa, ele desce, mas em plenitude habitando o seu reino, não mais dividido. Amém. Amém? Amém. Presta atenção nisso, como tudo tem que estar em ordem conforme a palavra de Deus. Como nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 1, veja, no 7º mês do 21º dia, veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu, profeta. Então diz, agora eu digo para você, também no último tempo, também para nós, 7º mensageiro, pela palavra do profeta, não vem a palavra do Senhor para nós? Amém. Mas que não encheria por mais um tempo humano, não seria mais a glória de uma primeira casa, mas seria a glória de uma segunda casa. Amém. Restaurada. Amém. Porque o nosso profeta, ele teve o seu ministério de restauração. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que seria o quê? A fé dos pais aos filhos. Amém. Porque essa fé dos pais aos filhos é a fé dos pais apostólicos para nós filhos. Amém. Esta restauração está também em ordem com Mateus 17:11. Em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então essa restauração seria a restauração de trazer o Atos dos Apóstolos, restaurando aquilo e trazendo aqui para nós de volta. Mas não é somente o batismo em nome de Jesus Cristo, querido. Isso seria querer muito pouco da parte de Deus. Ele quer dar muito mais. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Amém. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Amém. Obras maiores. Amém. Então a glória da segunda casa, Jesus disse: olha, quem crê, amém, obras maiores farão. Olha então como é que a glória da segunda casa tem que ser maior do que a da primeira. Amém? Amém. Você não está contente de saber que um evangelho desse tão poderoso está no nosso meio hoje? Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos parar por aqui, não vou continuar, apenas por aqui. Eu quero deixar a igreja dessa forma, que amanhã nós queremos entrar um pouco mais profundo nisso aqui, mostrando algumas coisas para vocês aqui, para você ter uma ideia. Aqui no livro de Zacarias nós temos 7 visões, e essas visões têm cumprido justamente no dia que nós estamos vivendo. Quando você lê o primeiro capítulo de Zacarias, no 8º mês do 2º ano de idade, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Hildo, dizendo: o Senhor tem estado extremo desgostoso com vossos pais,
Ó, portanto, diz assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais chamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das más obras, mas não ouviram. Veja, quando ele fala dos nossos pais, de onde nós saímos? Que sistema que nós saímos? Então essa palavra aqui é para nós, não é verdade? Ele continua: vossos pais, onde eles estão? E os profetas viveram eles para sempre? Contudo as minhas palavras, os meus estatutos, e eu te mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles tornaram dizendo: assim como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim nos tratou. Aí quando ele vai para a primeira visão, nós temos um assentado sobre um cavalo vermelho, nós temos um anjo e nós temos um profeta. Esse assentado sobre um cavalo vermelho, é claro que isso já nos dá a visão sobre sexto selo, cavalo vermelho, mas ainda esse aqui é diferente, esse é Cristo mesmo, esse aqui, na primeira visão já, Zacarias, assentado sobre um cavalo vermelho, esse é Cristo, e nós temos um anjo, e depois nós temos o profeta, e assim aconteceu nos dias que nós estamos vendo, porque Deus segue uma ordem, ele falava, o anjo trazia, e entregava ao profeta, sempre é dessa maneira. Depois você vai lendo aí, seria bom se a igreja lesse um pouquinho desses 3 livros aí, que nós vamos trabalhar um pouquinho com isso a partir de amanhã, amém? Vamos ficar em pé. Olha, irmãos, sem dúvida, né? Deus hoje trabalhando de uma maneira assim, muito diferente com a igreja, né? É tão bom a gente ouvir sobre os mistérios, né? Mas é bom também ver Deus falando uma particularidade com a gente, né? Alinhando a vida da gente, porque é um trabalho muito rápido, né? Eu posso dizer para a igreja que o rápido ele não vai tardar, então Deus tem pressa de uma obra bem rápida com a igreja. Deus quer levar o povo dele logo, Deus tem pressa. Às vezes nós não temos, mas Deus tem pressa de estar conosco para todo sempre, né? Então será uma obra muito rápida. O certo é que, veja, quando a gente fala assim sobre algo como um pecado inconsciente, difícil de libertar, nós devemos tratar isso aí com uma seriedade. Na verdade, é coisa para nós sair pensando, né? Porque, não digo, até eu estou incluído nisso, sobre questão de pecado, coisas que às vezes fazemos, sabemos que desagrada a Deus, quando a gente tem um conserto nisso, né? Trabalha ali no conserto, mas está ligado a gente, né? Tem que trabalhar duramente isso, porque Deus tem uma pressa, tem que alinhar a nossa vida, né? Porque, além de tudo, né? Se não dá tempo, você não seguiu essa linha da estatura do varão perfeito, simplesmente vai ficar uma grande tribulação, como virgem nessa, né? Então, um tempo de limpeza e um tempo de enchimento, né? Quem estava lá dentro da terra prometida, guiado pelo Espírito Santo, muitos deles não eram libertos, e hoje temos o plano inteirinho, entendeu o plano, você é mesmo, mas não é liberto. Então precisamos verificar isso na nossa vida, maneira, comportamento, é o autoexame que cada pessoa precisa pegar e ficar apontando aqui. Às vezes o que foi mencionado aqui não apontou nenhum pecado em você, puxa, eu estou tão livre. E assim mesmo você tem que pegar e pedir para Deus: Senhor, o que está no meu inconsciente, que isso aí vem lá de Adão e Eva. Você quer ver duas coisas, eu estava falando esse dia, você quer ver duas coisas que chamam muita atenção do homem e da mulher. É duas coisas, uma é violência, essa coisa de morte, violência, as pessoas gostam de falar de acidente, assassinato, essas coisas assim. Se tiver um vídeo sobre isso, as pessoas estão correndo dele. E outra questão de sexualidade. O diabo trabalha duramente 24 horas para proporcionar imagem para as irmãs, do lado de homens, para despertar
aí um pecado escondido, muitas vezes, e até na questão dos irmãos, no caso, trabalhando fortemente também com imagens, porque a pessoa se delicia, esse lado negro dela, e vai a cada dia mais se afastando de Deus. Porque se tem uma coisa que separa o homem de Deus é o pecado, né? Então estamos aqui, ó, não desistindo do caminho. Isso é uma coisa tremenda, maravilhosa. Deus não vai condenar ninguém por ser um pecador, vai condenar por desistir do caminho. Só que não é simplesmente, não, vou sentar na cadeira da predestinação. Não, porque é uma luta contra o pecado. Tem muita coisa que está muito fácil, né, gente? É só deixar de fazer. Mas tem outros que você tem que, seu trabalho, isso em mim, o jejum, a hora, busca, que Deus vai te dar força para isso. Chamar pecado de pecado, trabalhar fortemente nisso, porque o povo que quer rápido, quem quer reinar tem que lutar. Hein? Deus abençoe a igreja, Deus dê muita força. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Deus abençoe.